O quinto episódio de Ahsoka chegou ao Disney Plus, então bora pra nossa análise de primeiras impressões. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e chegou o quinto episódio de Ahsoka, aquele que prometia ser o ponto alto da série, tanto que a Disney colocou exibições dele em cinemas dos Estados Unidos. Antes de começar a falar sobre isso, eu tenho que avisar vocês que vai ter spoiler do episódio. Esse episódio já está lá no Disney Plus, então vai lá, assiste, depois volta pra cá. Também quero lembrar que se vocês gostarem do conteúdo, por favor, deixa o seu curtir e se inscreve no canal porque ajuda bastante a gente aqui. Bom, primeiro de tudo, vamos começar com o Anakin Skywalker. Semana passada a gente falou, depois que ele apareceu, olhou cicatriz, olhou o tema do Darth Vader, olhou sabre, vestimenta. O que o Anakin tá fazendo aí? É o Anakin puxado de algum outro momento no Mundo Entre Mundos? O que tá acontecendo, né? E a gente foi por um caminho que não era o correto. Nesse episódio nós descobrimos aqui que o Anakin não era um fantasma da força, né? Isso aí a gente já sabia, a gente nunca nem cogitou isso. Mas ele também não era um Anakin que saiu diretamente de um ponto específico do Mundo Entre Mundos. Sempre bom lembrar, o Mundo Entre Mundos, ele é um ambiente onde todos os tempos se conectam. Não tem uma parada de viagem no tempo. Tipo, o Anakin... Vamos supor, o Anakin de 20 anos atrás saiu dali e entrou no Mundo Entre Mundos. A Ahsoka do tempo atual saiu e entrou no Mundo Entre Mundos, eles poderiam se encontrar dessa forma. Mas não foi isso que aconteceu. O Anakin da consciência da Ahsoka ali encontrou com ela uma parada mais da Ahsoka mesmo, não é fantasma da força, não é nada disso. Era o conflito que ela tinha em relação ao Anakin, dela sempre ser muito comparada a ele. Tudo aquilo que o Baylan falou pra ela no episódio anterior, dela e do Anakin só usarem a destruição, só conhecerem a destruição, né? Então ela já tem esse conflito de ser muito parecida com o Anakin, se culpar pelo Anakin ter se tornado Darth Vader e ter medo de que isso aconteça com ela desde sempre. E no episódio anterior, o Baylan ainda mexeu um pouco a cabeça dela, ela usou artifícios do lado sombrio quando ela ataca a Hat por pura ira, né, achando que a Hat tinha matado a Sabine. Então, é o que eu tinha falado também na semana anterior, este era o momento mais vulnerável da Ahsoka em relação ao lado sombrio. Então ela encontra o Anakin que representa tudo isso nela, representa meio que esse equilíbrio que ela tem. O Anakin que ela conheceu, é o Anakin que ensinou tudo pra ela, o Anakin que ela seguiu e se espelhou muito. De uma hora para outra se tornou o maior vilão de todos os tempos do universo Star Wars. E ela temia que isso fosse acontecer com ela também, porque sempre ela era lembrada de quão parecida com o mestre dela ela era. Então nesse momento o Anakin chega para terminar o treinamento dela, para ela meio que entender quem ela é de fato e o que ela é, o que ela precisa fazer, né? Então... esse foi o momento ápice assim de Clone Wars e de Rebels nessa série da Ahsoka, porque foram diversas referências. Eu sou fã, eu quero service, né? Parafraseando aqui Érico Borgo, porque assim, esse episódio o Filoni entregou ali uns 15 minutos, sei lá quanto tempo, de puro service, colocando ele eles dois nas guerras clônicas ali, com o Anakin até com o corte de cabelo da animação, o Anakin com os trajes da animação, daquele comecinho de animação. Depois colocando a Ahsoka no purgo de Mandalore, no momento onde ela, em Clone Wars, na temporada final de Clone Wars, enfrentou o Darth Maul lá no final, onde ela e o Darth Maul eles tiveram aquela conversa onde ela quase foi pro lado do Maul ali, não ia se tornar lado sombrio nem nada do tipo, mas ela ia ajudar o Maul no objetivo dele para impedir que o Anakin se tornasse o Vader, né? Naquele momento ela não confiou no Maul e ela se arrepende muito disso. The time of the Jedi has passed. They cannot defeat Sidious. But together, you and I can. E ela voltou nesses dois momentos, na Guerra dos Clones e nesse purgo de Mandalore. Inclusive, os Mandalorianos que ela estava enfrentando ali eram os Mandalorianos que apoiavam o Darth Maul, eram os Mandalorianos do Olho da Morte, né? O Olho da Morte a gente já falou muito quando a gente falava da armeira, do elmo dela com os chifrinhos e tudo mais. Então foi bem legal também essas referências. Teve muita referência a Clone Wars, teve muita referência mesmo a... essa que é uma das animações mais celebradas do universo Star Wars, provavelmente a mais celebrada, mais ainda do que o próprio Rebels. E esse episódio nisso foi fantástico, sabe? A gente vê o Anakin fazendo aquelas paradas, o Hayden Christensen fazendo aqueles negócios lá que ele sabe fazer com o sabre, ele idêntico à animação, as transições, os flashes que dava do Darth Vader, o Anakin andando com o sabre azul na frente da Ahsoka e ela piscava e aparecia o Darth Vader com o sabre vermelho, eles se enfrentando e ela entendendo finalmente quem ela é,
que ela quer viver, né? Agora ela tem exatamente ali o que ela quer mesmo, porque ela tinha esse conflito interno nela, e o Balon tinha conseguido aflorar isso muito bem. A gente já falou um pouquinho do Balon no vídeo da semana passada, no vídeo que a gente fala dos Jedi Sombrio, mas essa semana agora a gente vai fazer um outro vídeo analisando muito a relação do Balon e da Hat. Como eles não apareceram nesse episódio, não tem nada a acrescentar, né? Então a gente vai falar das coisas até o 4º episódio, então já se inscreve aí para não perder a notificação desse vídeo também. Bom, essas referências todas a Clone Wars a gente vai falar muito no nosso podcast, mas vamos voltar aqui pro episódio. E uma coisa bem legal desse episódio é que a atriz que faz a jovem Ahsoka é a Ariana Greenblatt, e ela também fez a jovem Gamora lá em Guerra Infinita. Além disso, ela também está no filme da Barbie. Ela é a Sasha, que é aquela menininha que vai junto com a mãe pro mundo da Barbie, aquela menina que já não acredita mais na Barbie, que fala que a Barbie faz parte é a personificação do capitalismo e tudo mais. Então ela é uma das principais no filme da Barbie, ela é a jovem Gamora e agora ela é a jovem Ahsoka, né? Bate palmas pra essa atriz, até porque ela arrasou. Ver a Ahsoka como padawan do Anakin, pequenininha, menorzinha que ele ali, também foi muito bom. Esse episódio foi extremamente emocionante por conta disso tudo, né? Ela falando que o Anakin tá igualzinho o jeito que ela lembra, o Anakin falando que ela tá velha, sabe? Essa relação dos dois ali foi muito boa. As transições do Anakin pro Vader ali foram sensacionais. Então, todos esses momentos de referência, eles foram incríveis. A gente vai analisar isso com mais detalhes para falar no podcast. Lembrando que já tem caixinha de perguntas lá no nosso Instagram. Então, manda suas perguntas lá porque a gente responde no podcast. Bom, esse episódio tem outros detalhes. Calma que não é só também referência, easter egg, fanservice, não. Esse episódio tem o Jacen muito imerso na força. Isso foi um dos momentos que mais me emocionou. Ele ouvindo a luta da Ahsoka com o Anakin, antes dele falar pra Hera que ele tava ouvindo, eu acho que já dava pra ouvir um pouquinho de sabre de luz, só eu vou prestar mais atenção nas próximas vezes que eu assistir, mas eu acho que já dava pra ouvir um pouquinho, pra gente entender que ele já tava ouvindo ali tudo que a Ahsoka tava passando, a Ahsoka passando isso pela relação dela com o Anakin e pela relação dela com a Força, tá? E o Jacen sentindo tudo isso pela relação dele mesmo com a Força. Ele nem conhece o Anakin, nem a Hera conhece o Anakin, tanto que ela pergunta pro Huyang depois como que era o mestre da Ahsoka, né? Então, foi muito bom ver isso, e depois o Huyang confirmando isso. O Jacen tem habilidades, o pai dele era um Jedi. Ele fala isso pro Carston Tiva lá, e isso, porra, é fantástico, porque o Jacen, no momento que ele abraça a Ahsoka também, eu falei, pega esse moleque pra ser seu padawan também, porque assim, diferente do caso da Sabine, que a gente já falou, o Huyang já falou que ela nunca seria aceita pela academia, porque ela não tem essa sensibilidade com a força, por mais que eu ainda acredite que ela pode manipular isso em algum momento, porque a força vive em todos nós, ela nunca seria tão forte quanto a Ahsoka e tudo mais, mas ela pode fazer isso, com treinamento, com persistência e tudo. O Jacen não, o Jacen ele já é sensível à força, ele já demonstra esses poderes de uma forma natural, ele nunca teve treinamento, né? Mas ele quer ser um Jedi e ele tem isso dentro dele, ele sente que ele vai ser um Jedi, acho que por isso também tem toda essa vontade. Então foi muito bom ver a Hera escutando ele, foi muito bom também ver ele conversando com o Huyang depois, a Ahsoka já sentindo ali tudo que ele é, né? Quando ele fala que ele ouviu ela lutando, que pergunta com quem ela tava lutando, e a Hera depois desconversa, a Ahsoka faz uma cara de, caralho, esse moleque é foda, esse moleque, ele sabe muito, ele tem uma conexão forte com a força também. E aí é legal ele com o Huyang falando, você tem um centro de treinamento de Jedi aí, você vai me treinar, não sei o que, você sabe fazer sabre de luz, você vai me ensinar? E o Huyang desconversando, não vou. Mas assim, no momento em que a Hera falar, não, beleza, pode treinar ele aí, ele vai ser treinado pra se tornar um Jedi, porque o moleque é extremamente sensível à força e ele é brabo demais. E ele e o Chopper, essas interações do Jacen, do Chopper e da Hera são fantásticas para os fãs de Rebels, principalmente, que conhecem a personalidade do Chopper, né, do Jacen, de serem aí, o Jacen tá se mostrando mais comportado, né, mas o Chopper é muito teimoso, ele é muito arteiro, ele é o maior meliante da galáxia, eu já falei aqui, então isso tudo é muito legal. Vê aqui que a Hera tá correndo o risco de perder o cargo dela. Provavelmente isso vai acontecer, só que depois que a situação for resolvida pela Ahsoka, ela voltar com a Sabine e o Troll voltar e eles verem que a ameaça é real, aí talvez ela seja readmitida, mas acho que assim, não vai ser nada tão absurdo que vai acontecer não, nem nada tão permanente, como foi dito nesse episódio que seria permanente. De resto, no final, a Ahsoka achou a solução para ir onde o Ezra tá, que é a mesma solução, exatamente a mesma solução que o Ezra mesmo achou, e nós temos uma referência a outra série animada do universo Star Wars, que é Tales of the Jedi. Em Tales of the Jedi nós vemos a primeira manifestação da força na Ahsoka, que é quando ela, ainda bebezinha,
é pega por um tigre lá do planeta dela, do planeta dos Togruta ali onde ela nasceu, né? Esse tigre ele vai matar a Ahsoka, ele foge com ela e depois ele vai matar a Ahsoka porque ele queria se alimentar simplesmente. Ela era uma bebezinha indefesa, só que ela estica a mãozinha e ela consegue manipular o tigre para que ele obedeça a ela. Então, ela bebê teve a primeira reação dela em relação à força, mostrando essa sensibilidade toda e conseguiu controlar o tigre que depois colocou ela no dorso e levou ela de volta para a vila, de volta para os pais dela. E nesse momento a anciã da vila falou: Ahsoka é Jedi, com a Ahsoka bebezinha. E aqui hoje nós pudemos ver essa habilidade dela também de conversar com outras criaturas, com os Purrgil, criaturas muito maiores e muito mais grandiosas também em termos do universo Star Wars, porque eles são capazes de fazer essas viagens por outras galáxias. E dá até pra gente traçar um paralelo legal nessas duas situações, porque se lá o tigre colocou ela nas costas e levou ela pra onde ela deveria ir, que é de volta pra vila, de volta pros pais, porque ela ainda era uma bebê, aqui os Purrgil também, né, acolheram ela e levaram ela pra onde ela deveria ir, pro objetivo da Ahsoka, que é de resgatar o Ezra e impedir o retorno do Troll. Foi assim que o Ezra escapou com o Troll, e agora é assim que a Ahsoka vai tentar encontrá-lo com a Sabine. Diferente do que aconteceu com o Baylan, com a Morgan, com a Sabine e com a Hatch, que eles foram lá com o mapa tudo certinho, cronometrado, a Ahsoka foi meio que no escuro aqui, né? Ela foi confiando nos Purrgil, mas sem saber se é 100% de certeza que vai chegar onde ela quer chegar, sabe? Aí ela foi mais a abusada, a imprudente que ela era com Anakin. A Ahsoka, ela sempre teve esses pontos de brecha, de usar um pouquinho do lado sombrio, de fazer as coisas mais do jeito dela, mas ela tava perdendo aquela gana dela com Anakin de fazer o que tem que ser feito para que todo mundo fique bem. Não é escolher o menos pior, igual ela estava querendo fazer, não. Deixa o Ezra lá e a gente resolve aqui. E também tivemos uma outra habilidade Jedi que ela é muito mais demonstrada, exibida nos jogos Jedi Fallen Order e Jedi Survivor pelo Jedi Callcasts, que é aquela de você sentir as lembranças de um item, de uma região, de uma pedra, de uma árvore. A Ahsoka, no momento em que ela vai tentar descobrir o que aconteceu com a Sabine, ela pega ali onde tem as digitais da Sabine, naquele resquício de mapa, ela vai pro lugar onde a Sabine estaria, né, esteve em algum momento, e ela começa, a partir da força, extrair qual a história daquele local, qual a história daquele objeto, né? Então ela consegue acessar essas memórias, e é assim que ela descobre que a Sabine foi junto com o Baylan Skoll, com a Shin-Hatch, para outra galáxia. Ela foi em busca do Ezra. Então é muito legal a forma com que essa série está referenciando tudo do universo Star Wars da maneira mais cuidadosa e respeitosa possível pelas mãos do Dave Filoni. Então eles estão respeitando a trilogia prequel, mostrando mais do Anakin, Clone Wars, Rebels, Tales of the Jedi, compartilhando ali muitas coisas que a gente viu em Tales of the Jedi voltando aqui, e também os próprios jogos, né? Essas habilidades Jedi de sentir as memórias, a história dos objetos, né? O que já aconteceu lá há muito tempo, não é uma exclusividade de Jedi Fallen Order, Jedi Survivor dos jogos, mas é algo que é muito mais explorado lá, porque é uma forma também de ajudar a linguagem do jogo, de aparecer ali umas paradas que vão ajudar vocês nas missões e tudo mais, mas é bem legal ver isso acontecendo aqui. Uma habilidade que os Jedi mais experientes têm sim, né, e que a Ahsoka demonstrou nesse episódio. Uma coisa triste aqui é que o Sr. Temuera Morrison, que faz o Boba Fett e todos os outros clones, ele não aparece nesse episódio. A gente tem o Rex aparecendo rapidinho de capacete, a gente tem vários outros clones ali lesionados nas guerras clônicas, quando a Ahsoka tá lembrando, só que todos eles estão com a cara coberta. Foi bizarro isso que eles fizeram, sabe? Isso aí meio que mostrou que a situação não tá bem legal, porque o Temuera Morrison, ele reclamou que o Mandaloriano apareceu na série dele, na série do livro de Boba Fett, e ele reclamou dele não ter aparecido na terceira temporada de Mandalorian, né? Então a situação aí dele com a Lucasfilm e com a Disney não tá muito legal, e quando eles cobrem as caras de todos os clones, né? Ah, é pra não usar CGI. Pode ser também, mas porra, né? Eu achei meio paia, digamos assim. Mas bom, voltando aqui, na próxima semana, episódio 6 de Ahsoka, nós estaremos já em uma nova galáxia. Ali sim poderemos finalmente ter a primeira vez que veremos o Troll em live action e também Ezra Bridger. O Ezra a gente viu ali no holograma, mas fisicamente pode ser já no próximo episódio. A Ahsoka deve sim encontrar a Sabine, vai ser bem legal ver toda essa relação, né? A Sabine está agora com a Shin-Hatch e com o Baylan Skoll. A gente já falou desses dois, mas vamos falar muito mais. Sempre bom
lembrar que eles não são Sith, eles são Jedi sombrios, eles têm os próprios objetivos, as próprias maneiras de agir, e eles seguem muito mais a Ordem Jedi do que a própria Ahsoka com a Sabine. Isso é uma coisa que a gente já falou no nosso podcast, o Wookiee Talk da semana passada, do episódio 4 de Ahsoka, e falaremos mais em um vídeo solo aqui no canal. Então não se esqueça de se inscrever, se você gostou desse vídeo aqui também deixa o seu curtir, manda sua dúvida lá no nosso Instagram pra gente responder no podcast, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.